Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre as diferentes representações gráficas. Esse conteúdo encontra-se na apostila na página 10, 11, 12 e 13, ok? Uma imagem vale por 1000 palavras. Uma imagem vale por 1000 palavras. É um antigo provérbio chinês. E é justamente isso que o gráfico faz. O gráfico fornece diversas informações de uma maneira aí, utilizando a representação gráfica. Ultimamente, vocês devem ter visto, de acordo com os casos de coronavírus, né? Vocês viram aí diversos gráficos no noticiários. Todo dia o número de mortos, os dias de quantas pessoas foram contaminadas, a média móvel. Então, são alguns dados que nós iremos trabalhar nesse bimestre, ok? Vamos lá. Os gráficos. Os gráficos representam uma das mais simples formas de transmissão das informações contidas em diferentes conjuntos de dados. Então, no vídeo 2, eu mostrei para vocês uma tabela e nós transformamos aquelas informações em porcentagens. Depois que transformamos em porcentagem, podemos transformar em gráficos, ok? Permite compreender de maneira simples e eficiente diversos aspectos e relações numéricas. Vamos lá. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o gráfico de barras. Como que eu costumo dizer para que o aluno lembre, né, os gráficos de barras? Como que eu falo para o aluno lembrar que o nome é barra? Lembra da barra de chocolate, tá? Então, são barrinhas. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Espera aí que tá na minha foto. Vamos lá. Ele possui o objetivo de apresentar as frequências, aquelas que a gente viu no vídeo anterior, sobre a forma de barras horizontais separadas entre si. As frequências representadas podem ser aquelas que nós realizamos as absolutas ou as relativas, ou os dados podem ser nominais ou quantitativos, agrupados em classes ou não. O que são essas classes? É a matéria de estatística do próximo ano. Como eu disse, ela está no 4º bimestre do material do 3º ano, ok? Então, esse ano nós não vamos ver dados organizados em classes. Um exemplo, olha só. O índice de acidente no mês de setembro de 2011. Então, 4 acidentes em um determinado local, uma rua, por exemplo. 4 acidentes, 10%, 3 acidentes, 10% e assim sucessivamente, ok? Os dados estão em porcentagem, a gente aprendeu a fazer isso no vídeo anterior. Gráfico de colunas. Como é que eu falo para o aluno lembrar que é coluna? Lembra da coluna das casas, a coluna das casas, tá? Então, a coluna apresenta as frequências sobre a forma de colunas verticais. São empregados, geralmente, para representar as frequências de dados categóricos ou nominais. Vou trazer um exemplo. Porcentagem dos clientes que pretendem voltar ao hotel. Então, sim, 29%, não, 71%, ok? São colunas. Lembre das colunas das casas. Próximo, de setores. Representa frequência relativa ou absolutas sobre a forma de setores de círculo. Geralmente, sua aplicação somente deve ser feita quando todos os dados analisados correspondem ao universo de observações. O que é isso? Então, quando eu tenho 100% dos dados, é que eu utilizo aí o gráfico de setor. Ele não serve para fazer comparação. Pode observar que em nenhum momento apareceu o número de mortos, ou aquela média móvel, ou a quantidade de infectados do coronavírus no gráfico de setor. A gente sempre, nos noticiários, a gente tem acompanhado gráficos de colunas, né? E ele mostra a linha para mostrar a média móvel, se ela está subindo, se ela está descendo, ok? Aí tem um exemplo, né, de gráfico de setor, valores de um modelo de camiseta em diferentes lojas. Então, pegou um modelo de camiseta, por exemplo, a do São Paulo, e comparou o preço, tá? Então, em 10% dos estabelecimentos, ela custava R$50,
em 20% 51, em 35% 52, em 30% 53 e em 5% 54, ok? Histograma. Esse a apostila não apresenta para vocês, tá? A parte de histograma. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar aqui o histograma. Não está na apostila, tá? A apostila não trouxe essa informação. Existem dois tipos. Um, quando os dados estão agrupados de valores absolutos, que é o trabalhado nesse bimestre, e quando eles estão organizados em classes, que só será trabalhado no ano que vem, ok? Para dados não agrupados em classes, como é o caso desse bimestre, representa as frequências absolutas ou relativas de cada dado sobre a forma de um segmento de reta vertical. Então, ao invés de ser uma coluna, ele é só uma reta, só um segmento de reta, tá? Aí traz um exemplo, olha lá, frequência absoluta de 50 jogadas de um dado. Então, eu joguei o dado 50 vezes. O número 1 apareceu em 10, o número 2 apareceu em 9, o número 3 apareceu em 8, o número 4 em 9, o número 5 em 6 jogadas e o número 6 em 8 jogadas, ok? Então, em vez de ser a coluna, né, ele substitui aí por segmentos de retas, tá? E o histograma, quando eles estão agrupados em classes. Apresenta as frequências da classe em colunas, sendo as frequências representadas podem ser absolutas ou relativas, e as colunas possuem bases com as mesmas larguras. Inexistente espaço entre as classes. Então, o que diferencia um histograma de um gráfico de coluna? É a distância. No gráfico de coluna, de uma coluna para outra, você tem uma distância. No histograma, não. Vamos observar um exemplo agora. Olha só. Aqui a altura dos alunos da faculdade, de uma faculdade qualquer, de algum curso. Então, ó, de 151 centímetros a 156 tem uma quantidade, de 157 até 161 tem outra quantidade, e assim sucessivamente. São dados agrupados em classes. Quando eu comentei com vocês sobre os tipos de variáveis que existem, a gente utiliza esses dados quando são variáveis que são quantitativas contínuas. Por exemplo, a altura, que são aqueles números que não são inteiro, certo? Pode ser decimais. Gráfico do pictograma, tá? Esse tem na apostila. Esse tem um modelinho na apostila, tá? Os pictogramas, vamos lá. Quando eu mexo. São construídos a partir de figuras ou conjuntos de figuras representativas da intensidade ou das modalidades do fenômeno. Jornais e revistas costumam apresentá-los com relativa frequência. Aí, claro, né, que eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos dar só um pouquinho para cá. Olha só, aqui tá falando do desmatamento da Amazônia, né? O desmatamento da Amazônia. Então, ao invés de trazer colunas, ele traz pedacinhos de tronco de árvore para remeter a, né, o que seria esse desmatamento aí, tá? Esse desmatamento está em quilômetros quadrados e ele reflete dos anos 2000 até 2009, tá? Tem aí um ápice, né, de desmatamento em 2004 e depois disso nós tivemos uma queda aí na quantidade de desmatamento da Amazônia. Tá? Na apostila, ele trabalha vocês podem até observar na página 13, que é uma garrafinha aquelas garrafões de água de 20 litros, e ele tá falando aí sobre, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, são essas garrafões de água de 20 litros, tá? Dei uma olhadinha aí. Como disse no texto, ele é muito utilizado para revistas e jornais, que costumam utilizar esses desenhos para destacar ainda mais a informação, ok? Terminamos aqui, então, a nossa parte de apresentações de gráficos e seguem aí no roteiro de estudos os exercícios e as páginas que deverão ser respondidas. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, ok? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.